Nós queremos consagrar a Ti, meu Deus, o Teu Filho, que vai trazer a Tua palavra, Senhor. Pai, nós queremos dedicar a Ti, Senhor. Sabemos que Ele é Teu ungido, Teu servo, mas nós queremos pedir nessa noite, Senhor, uma bênção especial, uma porção, maná especial para a Tua igreja. Que nem um ponto ou uma vírgula saia dos Teus lábios, que não tenha saído primeiro do Teu coração para o coração da Tua igreja. Pai, nós o consagramos a Ti, Senhor, e pedimos, fala conosco, em nome de Jesus. Nós oramos e pedimos tudo isso, Pai, em nome de Jesus. E a igreja que crê, diga graças a Deus. Vamos aplaudir nosso Deus em nome de Jesus. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Eu quero, de maneira mais formal, apresentar meu amigo, pastor Renisvan. Ele veio com a sua esposa, ele é pastor ali da Igreja Batista Vida, isso? Em São Miguel dos Campos, e está conosco aqui, é um amigo de longa data, e ele vai se apresentar melhor. A sua esposa Renata está com ele. Pastor Renisvan, fica à vontade, deixe Deus usar no nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir nosso Deus, recebendo o servo do Senhor em nome de Jesus. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Louvado seja Deus por essa noite tão preciosa, essa campanha tão preciosa, 12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos. E nós louvamos a Deus porque cada vaso que passou até aqui, hoje é a 11ª noite. Então, 10 ministrações o Senhor já trouxe ao coração da igreja. Ele vai continuar ministrando pela bondade, pela graça, pela misericórdia dele. Louvamos a Deus por essa igreja tão linda, pastoreada por um casal também tão lindo, né, que faz tudo com excelência para o Senhor. Estava fazendo as contas, nós já nos conhecemos há 23 anos, né? Que bênção, que bênção. E o pastor Eufrates sempre charmoso, né? Quando eu chegar na idade dele, quero chegar assim com esse charme. Bênção de Deus, bênção de Deus. Eu quero convidar você, aí onde você está, sentado mesmo, como você está, a abrir a palavra no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 5. Lucas, capítulo 5, de 1 a 11. O tema desse ano, aqui da igreja, o ano da dupla honra. E Deus colocou no meu coração essa palavra: a dupla honra em águas mais profundas. A dupla honra em águas mais profundas. Lucas 5, de 1 a 11. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 5, de 1 a 11. Já mandar um abraço todo especial a todos quantos nos acompanham pelo Instagram, pelas redes sociais. Você que não pôde estar aqui no culto presencial, mas sintam-se também todos abraçados em nome de Jesus. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, Jesus, junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, a águas mais profundas, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas,
De agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Aleluia. Repita após mim essa oração, diga assim: Senhor Deus, a tua palavra foi lida, e que o Senhor a revele ao meu espírito, ao meu coração. Fale comigo, em nome de Jesus. Amém, amém. Diz a Bíblia, queridos, que Pedro, Tiago e João fizeram planos e foram pescar. E passaram a noite inteira e os planos se frustraram, nada apanharam, nada conseguiram pescar. Todas as vezes que lançavam a rede, puxavam, ela vinha vazia, era uma frustração seguida da outra, de forma que eles voltam então pela manhã para a praia, se sentindo derrotados, se sentindo humilhados, frustrados. E olhe que eram pescadores profissionais. E o pescador, ele sabe quando a lua está para peixe. A lua, e aí eles vão para o mar, tudo estava propício, a lua estava propícia, o mar estava propício, mas nada eles conseguiram e eles voltaram frustrados, desanimados, humilhados. Mas o que eles não sabiam é que em pouco tempo o Senhor iria transformar aquela humilhação, aquela frustração em dupla honra. O barco que estava voltando para a praia sem nenhum peixe, logo seriam não mais um barco, mas 2 barcos cheios de peixe, cheios de honra, cheios de alegria, dupla honra. Há momentos que fazemos planos e eles se frustram. Há momentos que temos sonhos e eles não se realizam. Há momentos onde o Senhor permite que venhamos sentir o gosto amargo da humilhação, porque só quem prova do amargo é que saberá louvar a Deus quando provar do que é doce. O Senhor chama Pedro, Tiago e João a entrarem no barco e irem com ele para águas mais profundas, para lançarem as redes para pescar. E o Senhor é aquele, queridos, que nos chama a sairmos do raso e irmos com ele para águas mais profundas. Profundidade fala de maturidade, profundidade fala de firmeza da fé, profundidade fala de experiências mais profundas com Deus. Foi somente em águas mais profundas que o milagre ali aconteceu e eles foram duplamente honrados. E o nosso Deus, ele é PhD, ele é especialista em profundidade. Daniel 2:22 está escrito que o Senhor conhece o profundo e o escondido. Ele sabe o que está em trevas e com ele mora a luz. Paulo vai dizer em Romanos 11:33, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Salmo 96 vai dizer que nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Aleluia. Quanto maior for a nossa profundidade em Deus, maior será a nossa força, a nossa resiliência para enfrentarmos as pancadas da vida e não sermos superados, abalados por elas. A profundidade em Deus, ela não vem de graça. Requer uma busca, requer um sacrifício pessoal, requer uma busca. Quando Jesus fala lá na conclusão do Sermão do Monte, em Mateus 7, de 24 a 27, dizendo: todo aquele que ouve as minhas palavras e as obedece, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e vieram as chuvas, transbordaram rios, sopraram ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Na minha primeira leitura, com novo convertido na época, eu imaginei uma casa construída sobre a rocha. Quer dizer, eu imaginava uma rocha já aparente, e a pessoa construía em cima da pedra,
já era visível a casa. E aí a água vinha e batia na pedra e a casa estava lá firme. Mas depois, me aprofundando no texto, eu percebi que construir sobre a rocha requer cavar, requer profundidade, até lá embaixo, depois de muito suor, encontrar o solo rochoso. E de lá das raízes, edificar as colunas de sustentação da nossa fé. Profundidade requer isso. E o Senhor é aquele que nos chama a sairmos de águas rasas e irmos para águas mais profundas. O Senhor é aquele que nos chama a sairmos da imaturidade, deixar as coisas de menino e chegarmos para o alvo da maturidade. O Senhor é aquele que nos chama a conhecer e prosseguir em conhecer mais e mais ao Senhor. Mas a primeira verdade que eu quero pontuar é que as águas mais profundas, elas não são um obstáculo, elas são um caminho que nos leva à dupla honra. Repita após mim, diga assim: as águas mais profundas não são um obstáculo, são um caminho para eu experimentar a dupla honra. Aleluia, aleluia. O Senhor os chamou a saírem do raso, da praia, e serem guiados por Ele a águas mais profundas, porque milagres de águas profundas não acontecem em águas rasas. E quem nos guia para águas mais profundas é o Senhor. É Ele que nos chama, que nos conduz a um nível mais profundo de maturidade, de quebrantamento, de humildade. É o Senhor quem deseja que venhamos ter experiências novas com Ele, que venhamos conhecer a cada dia mais a Ele. E tem coisas, queridos, que o Senhor vai operar no raso, e vão ser coisas boas, vão nos alimentar, vão ser edificantes, vão ser prazerosas também. Foi bom para Pedro, Tiago e João ouvirem Jesus pregar no raso, lá na praia, sentado no barco, na beira. Foi bom para eles, foi prazeroso ouvir o Senhor ministrar a eles na praia. Mas tem coisas que o Senhor vai deixar para fazer só em águas mais profundas. E essas coisas não serão apenas boas, elas serão melhores, elas serão maiores, elas serão marcantes na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. No raso, a gente aprende na teoria. No profundo, a gente aprende na prática. No raso, a gente conhece o Senhor de ouvir falar, mas no profundo, os nossos olhos conseguem ver o Senhor. No raso, eu estou no controle, eu ainda sinto os meus pés, eu ainda estou pisando, mas no profundo, é o Senhor quem toma completamente o controle da nossa vida. No raso, eu dependo também muito de mim, mas no profundo, eu dependo completamente dEle. No raso acontecem coisas que eu mais ou menos esperava, mas nas águas mais profundas acontecem coisas que eu não esperava, coisas que vão me surpreender. Aleluia. Eu percebo, igreja, que nas águas rasas somos impulsionados muitas vezes pelo que nós sentimos. Já em águas mais profundas, nós somos impulsionados por aquilo que nós cremos. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Ah, pastor, eu só dou glória e aleluia quando eu senti um arrepio na minha espinha. Mas quem vive em águas mais profundas glorifica não é pelo que sente, glorifica pela fé. Nós não adoramos porque sentimos, nós adoramos porque sabemos que Ele é Deus. Eu posso não estar sentindo nada, mas Ele continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é.
E Ele é o Yeshua HaMashiach. Ele é a videira verdadeira. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o quebrador de grilhões. Ele é aquele que corta o laço do inimigo. Ele é o esmagador da cabeça da serpente. Ele é aquele que vem vencendo e para vencer. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é aquele que nos encontrou caídos e nos levantou, nos encontrou mortos e nos deu vida, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Você pode aplaudir a ele nessa noite. Ele é alfa, ele é ômega, ele é princípio, ele é fim, ele é primeiro, ele é último. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Eu não glorifico, não é porque eu sinto, é porque eu sei que ele é Deus. Eu glorifico não é porque eu sinto, eu glorifico é porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu glorifico não é primeiro porque eu sinto, eu glorifico primeiro é porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu glorifico não é porque primeiro eu sinto, é porque eu sei que Ele transforma a tristeza em alegria. Ele transforma a humilhação em dupla honra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu lembrei de uma historinha. Na nossa infância, tinha muitas revistas em quadrinhos. E tinha um menino que estava lendo o seu gibi, sua revista, do seu herói favorito. E ele se via naquele herói. Ele queria ser aquele herói. Ele lia se vendo nele. Mas ele pegou uma revista nova que ele acabara de comprar. E foi para casa correndo para lê-la. Mas quando ele começou a ler, ele ficou angustiado, triste. Porque o seu herói só sofria. Só passava dificuldade, humilhação. Aparentemente o seu inimigo estava como que vencendo, se dando bem. E ele ficou tão triste que na metade da revista ele olhou para um lado, olhou para outro, não tinha ninguém vendo. E aí ele pulou para o final da história. E quando ele viu que no final da história aquela luta do seu herói seria superada, a humilhação ia passar, ia vir a dupla honra. Quando viu que no final o seu herói prevalecia, vencia as lutas, as dores, vencia o inimigo. Aí ele respirou aliviado, bem. Aí com toda calma ele voltou para onde ele tinha parado. Ele olhou para o inimigo e disse: ah, se você soubesse o que eu sei. Ou seja, ainda que na história da nossa vida pareça que você mesmo justo em Cristo, justificado em Cristo, esteja passando tanta luta, tanto perrengue no casamento, na vida financeira, na saúde, mas em nome de Jesus, creia nessa palavra. É Deus quem escreve a nossa história. E o final da nossa história está nas mãos do Senhor. Ele diz: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Como diz aquela canção: eu não tinha nada, agora eu tenho vida. E uma história nova e linda, escrita pelo dedo de Deus. Mas em segundo lugar, as águas mais profundas nos ensinam que a dupla honra acontece quando reconhecemos que o Senhor tem toda a autoridade. Quando Pedro, Tiago e João estavam no raso, estavam juntos da multidão, mas quando o Senhor os chama para águas mais profundas,
Eles tiveram que obedecer e não ter medo de se distanciar de algumas pessoas. Se distanciar da multidão que ficou lá na praia, lá no raso. E quanto mais profundidade com Deus, mais pessoas você vai ter que ter coragem para deixar ir. Tem pessoas que querem nos segurar, nos prender no raso, mas o Senhor tem águas mais profundas para a tua vida e para a minha vida. A igreja, eu respeito aqueles que querem ficar no raso, mas eu tenho sede de águas mais profundas. Eu respeito quem quer ficar no raso, mas eu tenho sede de chegar a um nível mais profundo, de ir além de onde eu já cheguei. Eu e você temos sede de avançar no rio de Deus. Nós respeitamos quem está no raso, quem quer ficar lá, mas nós temos sede de coisas novas, de experiências novas, porque Deus tem mais, Ele tem mais, Ele tem mais para a tua vida e para a minha vida. Quando Pedro, Tiago e João passaram a noite inteira pescando, sozinhos, eles nada apanharam. Mas agora eles estavam em águas mais profundas com o Senhor. E perceba que eles saem da margem em direção a águas mais profundas. A Bíblia não fala precisamente qual era a profundidade das águas. Se era 20, 30 metros. Eu fui naqueles passeios do Quênia, do São Francisco. Aí chega lá no meio do trajeto, tem uma piscina, né, com redes e tal. Eu digo, eita, olha que calor. Eu desci do catamarã, eu vou dar um mergulho aqui. Mas eu perguntei, qual é a profundidade? Ele disse, 30 metros. Eu digo, Deus o livre, né? Ele disse, não, mas tem aqui boia, né? Tem aqui salva-vidas. Aí eu coloquei. Mas mesmo assim eu não confiei. Eu ficava com salva-vida na água e com a mão, segurando ali no beiral. Né? Ou seja, a Bíblia não fala a profundidade das águas. Mas interessante que entre a praia e o lugar que eles lançaram as redes, houve um trajeto, houve um caminho, houve um tempo até eles chegarem lá. E por um tempo, eles estavam com Jesus no barco, mas sem nenhum peixe. Estavam já com Jesus no barco, mas aquele sonho, aquele alvo não tinha sido alcançado ainda. Mas Jesus estava no barco. Há momentos que o Senhor deseja que eu e você naveguemos com Ele, mesmo sem ainda ter chegado aquele nosso sonho, mesmo que aquele alvo tenha sido concretizado. Mas o Senhor quer nos ensinar, olha, não chegou ainda, mas você já tem o essencial. Sou eu na tua vida. E a graça dele já nos basta. Entre o trajeto até os peixes chegarem, eu creio que eles creram, os discípulos creram. Nós não vamos voltar de barco vazio, porque o Senhor está conosco. Como Jó disse, bem sei que tudo tu podes, Senhor, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Em meio ao trajeto, eles poderiam dizer no coração, olha, não chegou ainda, mas lá na frente, algo há de acontecer. Não chegou ainda, mas lá na frente, alguma coisa vai acontecer. Creia nisso. Quem sabe você começou esse ano com um barco vazio, mas o ano está só começando. Lá na frente, algo há de acontecer na tua vida. Ele vai fazer algo na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Espera nele, e a dupla honra virá e não tardará, em nome de Jesus. E chegou no momento que o Senhor diz a eles, olha, chegou aqui, é o lugar. Lançai as redes. E os discípulos disseram, Senhor, nós somos pescadores profissionais. Não é a hora propícia para pescar, está de dia. Porque é a luz da lua que atrai os peixes para a superfície, para cima. Eles devem estar lá no fundo, a rede não vai alcançar. Nós não entendemos. Nós não concordamos que é a hora propícia, que vai dar certo. Mas,
porque tu mandas, reconhecemos em ti autoridade, lançaremos a rede. E eles tinham falado isso, porque o Senhor é aquele que vê o que nós ainda não estamos vendo. O Senhor é aquele que sabe aquilo que nós ainda não sabemos. Por isso o Senhor diz: olha, lance, porque eu sei o que vocês ainda não sabem. Eu estou vendo o que vai acontecer, o que vocês ainda não estão vendo. E eles lançaram a rede. Só pode chegar a águas mais profundas quem reconhece que Ele é quem manda, que Ele é soberano, que Ele tem a última palavra, que Ele manda e a gente obedece. Só pode chegar em águas mais profundas quem reconhece que ainda que eu não entenda, eu obedeço. Eles disseram: porque tu mandas, lançarei a rede. Quando o Senhor disse a Ezequiel: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E ele disse: Senhor, tu sabes, tu é que mandas. Se o Senhor quiser, vai acontecer, porque para o Senhor não haverá impossíveis. Reconheça, precisamos reconhecer a cada dia que Ele manda, que Ele tem toda a autoridade, que Ele é o cabeça da igreja, que nós somos servos, e o servo não pode questionar o Senhor dizendo: por que fazes assim? Não podemos primeiro nos preocupar se vamos conseguir pescar os peixes e trazer para o nosso barco ou não. Precisamos primeiro nos preocupar em andar debaixo da palavra dEle. Precisamos nos preocupar em obedecer a direção dEle, em estar no centro da sua vontade. Quando andamos em obediência, a Bíblia diz que o Senhor ordenará que todas as suas bênçãos venham sobre nós e nos alcancem. Quando andamos em obediência, Deuteronômio 28 vai dizer: bendito serás tu na cidade, e bendito serás tu no campo, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor ordenará que a bênção estejam contigo, nos teus celeiros, e em tudo que puseres a mão, te abençoará o Senhor teu Deus. Aleluia. Precisamos crer que o mais é Ele quem fará, e quando Ele manda fazer algo, Ele se responsabiliza, Ele garante. A Bíblia diz que a casa de Potifar foi abençoada porque José estava lá. A prisão foi abençoada porque José estava lá. O Egito foi abençoado porque o José estava lá. A bênção de Deus não está primeiro em lugares, está sobre pessoas. Onde eu e você estivermos, pela graça dEle, Ele vai nos abençoar. A bênção está sobre a tua vida, sobre a minha vida, em nome de Jesus. A Bíblia diz que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Como diz aquela canção: bendito serei na terra, bendito serei no campo, por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será, quando eu obedecer a sua voz. Mas por último, quando a dupla honra te alcançar, continue sendo um instrumento nas mãos de Deus para abençoar outras vidas. Por eles terem obedecido e ido com o Senhor a águas mais profundas, por eles terem reconhecido a autoridade de Jesus e lançado as redes, eles testemunharam o Senhor fazer além do que eles esperavam. Essa pesca na Bíblia é chamada de pesca maravilhosa, porque em águas mais profundas, Deus fará sempre maravilhas no meio de nós. Deus fará além do que nós imaginamos. E diz a Bíblia que nunca eles, como pescadores, tinham visto numa pesca, numa lançada de rede, tantos peixes.
ao ponto de encher as redes, a começarem a se romper do peso. E eles acenaram para outro barco que estava lá na praia para que eles viessem, e os 2 barcos se encheram. Dupla honra. Irmãos, por eles estarem em águas mais profundas, eles receberam a dupla honra, e por terem sido abençoados, eles foram instrumentos de Deus para abençoar outras vidas. Deus nos chamou primeiro para servir, e não para sermos servidos. Eu lembro, queridos, eu, novo convertido ainda, estava com alguns meses na igreja, mas tinha pessoas que já me conheciam na igreja. Morava no bairro que eu morava. Eu saía a pé, lá do final da Vila de Brito, para o centro. E tinha irmãos da igreja, passava, tantã, graça e paz. Eu olhava assim, graça e paz. Mas me perdoe, eu era novo convertido, miserável, né? Rapaz, que falta de tato, né? Custava nada, eu estava com um carro vazio. Onde é que está o amor, né? Cadê o amor? Mas eu dizia no coração: Senhor, se um dia o Senhor me abençoar com um carro, eu quero ser diferente. Eu quero ter prazer de servir. Quero ter o prazer de abençoar. Irmãos, quem precisa de carona aqui da igreja, é até constrangedor a pessoa às vezes dizer: ô irmão, pode me levar em casa? Tem coisas que não precisa pedir. Se você sabe que mora ali nas proximidades, sabe que aquela pessoa vai a pé, não espera a pessoa pedir: irmã, eu posso te abençoar e levar a sua família em casa? Posso, tem iniciativa. Eu lembro quando tinha comércio aqui na cidade, era algo que veio no meu coração. Eu tinha uma célula que tinha pessoas lá carentes, que precisavam de uma cesta básica. E eu dizia: eu posso ir lá na igreja e pedir uma cesta para a pessoa. Mas sabe de uma coisa? Deus me dá condições. Eu não posso comprar uma feira para abençoar. Eu preciso ir pedir lá se eu posso fazer. Aí eu lembro, pegava 1, 2 cestas para 2 famílias, botava no mototáxi, uma cesta numa coxa, a outra na outra, e eu de mototáxi com maior alegria, levar para aquelas casas, abençoar. Ou seja, Deus, Ele vê todas as coisas. Eu lembro quando eu fui para o seminário, a igreja me abençoava com a área acadêmica, mas tinha aluguel, tinha alimentação. Tinha momentos de domingo, Renata ainda no primeiro ano ficou aqui na loja, estava com contas para pagar. Ela dizia: está precisando de alguma coisa? Não, amor, dá para passar. Eu só tinha um pão doce e um restinho de tangue, né? No domingo à noite. Os irmãos, os seminaristas, eles vamos comer uma pizza? Não, hoje não, né? Eu já tenho aqui. Porque eu não tinha dinheiro mesmo para ir lá comprar uma mini pizza para comer. Eu comi o pão doce com tangue. E Deus depois preparou uma igreja. Disse: olha, a gente não tem condições de lhe abençoar, mas com a passagem a gente lhe abençoa. Amém, eu estou aqui para servir. Eu vinha 1h30 de Feira de Santana, 1h30 para ir, outra 1h30 para voltar na segunda-feira. E aí de repente os irmãos dizem: olha, vamos abençoar o seminarista. Aí fizeram todo mês uma feira. Irmãos, era sacola de comida, né? Aí eu lembrei do tempo que eu abençoava. E aí eles começaram a me abençoar voluntariamente. E eu chegava no seminário, chegavam aqueles vizinhos meus do seminário que estavam passando dificuldade. Eu: olha, está aqui para lhe abençoar. Olha, está sobrando agora, tome aqui para lhe abençoar. O pastor dessa igreja começou a ter um criatório de galinhas. Era um galpão com uns 500 mil galinhas de grande. Eu digo: oh, glória, né? Aí todo domingo era uma galinha para mim, né? Já deixava matadinha, né? E tal, tratada. Eu levava a galinha para casa, a galinha gorda. E eu, me perdoe, mas eu não gosto muito de miúdos, né? Aí eu, para abençoar os meus vizinhos, eu ficava só com peito. Aí coxa e sobrecoxa, eu deixava lá com o vizinho, né? As outras partes lá com outro vizinho, para abençoar. Irmãos, a Bíblia diz que muitas vezes é melhor dar do que receber. Quem sabe você tenha começado esse ano com nada,
Quem sabe com o seu barco vazio, ou quem sabe começar o ano só com um pouquinho de azeite na botija. Mas creia nessa palavra. Assim como o Senhor transformou 2 barcos vazios em 2 barcos cheios. Assim como Ele multiplicou o azeite daquela viúva e mudou a prosperidade, a área financeira dela. Assim como o Senhor multiplicou aquele azeite. O teu início de ano pode ter sido pequeno, mas até antes desse fim de ano vai crescer, vai se multiplicar sobremaneira, e Deus vai te dar dupla honra em nome de Jesus. E você vai ter para abençoar. Você não vai mais pedir, quem sabe começou o ano pedindo ajuda a um, pedindo ajuda a outro, mas até o final do ano você vai acenar a mão como eles acenaram para o outro barco, não para pedir, você vai acenar a mão para dizer: olha, eu tenho agora para te abençoar com toda a alegria do meu coração, porque Deus virou o cativeiro, Deus mudou a minha sorte e fez coisas maravilhosas na minha casa, na minha vida, em nome de Jesus. Diga assim: eu creio que ainda antes do final desse ano, Deus vai virar o cativeiro, Deus vai mudar a minha sorte, e eu vou ter para abençoar, em nome de Jesus. Aplauda Ele, louva Ele, exalta Ele, glorifica Ele nessa noite. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Quem sabe você tenha começado o ano com tanta dificuldade, mas Deus vai fazer infinitamente mais, porque operando Ele, ninguém impedirá. Em águas mais profundas, outra coisa aconteceu. Pedro reconheceu que aquilo não era natural, era sobrenatural, que aquilo era milagre. E ele, então, diante do Senhor, ele se sente indigno de estar diante de Jesus. E Pedro, tomado de temor, ele diz: Senhor, se afaste de mim, porque eu sou um homem pecador, eu não sou digno de estar diante da tua santa presença. Isso nos ensina, igreja, que o fato de chegarmos a águas mais profundas com o Senhor, e o fato de sermos duplamente honrados, não significa que somos perfeitos, não significa que somos melhores do que os outros. Porém, as águas mais profundas nos fazem ter a sensibilidade de reconhecermos o quanto ainda precisamos de mudança, o quanto ainda precisamos de transformação. Irmãos, o apóstolo Paulo, que foi o maior dos apóstolos, com toda humildade, ele escreve dizendo: fiel é essa palavra, e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo morreu pelos pecadores, dos quais eu, Paulo, sou o principal. Sou o que mais preciso de misericórdia. E ali em águas mais profundas, o Senhor revelou a Pedro que a partir dali, o Senhor o iria transformar em uma pessoa melhor, ia fazer dele outro homem, um instrumento precioso nas suas mãos, um pescador de homens. É Deus que de glória em glória vai nos transformando e nos fazendo pessoas melhores. E que a cada ano que passe, eu e você nos tornemos pessoas mais humildes, mais quebrantadas, mais servidoras. Que o Senhor continue fazendo de nós um melhor esposo para nossa esposa, uma melhor esposa para o marido, um melhor filho para os pais, um melhor pai para os filhos, um melhor vizinho, uma pessoa melhor. O Senhor disse a Abraão: "Se tu uma bênção." Seja primeiro você, Abraão, uma bênção. Apesar das nossas imperfeições, o Senhor tem planos ao nosso respeito. Mesmo sabendo quanto ainda precisamos ser moldados, Ele tem planos. Ele vai nos lapidando. A melhor igreja que existe
Não é a igreja que você está indo, é a igreja que você está sendo. Primeiro precisamos ser igreja, ser uma bênção, para que a dupla honra chegue. A Bíblia diz que Deus é galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Quando você vive na presença dele, as bênçãos serão uma consequência, virão a reboque. Depois de termos experimentado águas mais profundas, nunca mais seremos os mesmos. Depois que eles voltaram para a terra firme, diz a Bíblia, que voltaram com 2 barcos cheios de peixe. Mas a prioridade deles, que antes eram os peixes, passaram a noite atrás dos peixes. Mas a prioridade deles agora não eram os peixes. O foco deles, os olhos deles estavam agora naquele que dá os peixes, né? O foco deles não era mais as bênçãos. O foco primeiro deles era o abençoador. Quem sabe o Senhor ainda não fez o teu barco encher, porque você ainda precisa de estrutura para administrar as bênçãos e não se perder com elas. Não fazer como o filho pródigo, que quis tudo antecipado e se perdeu. O Senhor vai fazer chegar na hora certa. E quando chegar é porque Deus vai ver o coração. O homem vê a aparência, ele vê o coração e ele vai ver que mesmo com as bênçãos, o seu coração vai estar nele. Foi Davi quem disse: quando as vossas riquezas aumentarem, não ponhais nelas o vosso coração. Coração primeiro é o Senhor. Ele é a maior bênção da nossa vida. Ele é o nosso maior tesouro. E Ele sabe o tempo e o modo de fazer chegar na vida de cada um de nós. E que o Senhor nos dê a estrutura, para que quando as bênçãos que ainda estamos esperando chegarem, que o nosso coração continue sendo completamente dele. Aleluia. O salmista Davi vai dizer: uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi tinha ali as salas cheias de ouro, de prata, de pedras preciosas. Mas em primeiro lugar no coração dele estava o Senhor. Ele é a porção da nossa herança. Eu convido você nesse momento a se colocar de pé no seu lugar. A dupla honra em águas mais profundas. Essa palavra nos ensina que as águas mais profundas não são um obstáculo. Elas são um caminho que vão nos levar à dupla honra, a conhecermos de forma mais íntima ao Senhor. Nos ensina que o Senhor tem toda a autoridade. E na hora certa Ele vai nos dar um comando para lançarmos a rede. E o mais é Ele quem fará. É Ele que vai fazer chegar na tua casa aquilo que ainda não existe hoje. Ele chama a existência as coisas que ainda não existem. Mas Ele é poderoso para fazer, para nos surpreender. Aleluia. Quando Jesus acalma a tempestade lá em Mateus 8, os discípulos ficaram surpresos, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Ele nos surpreendeu agora. Conhecemos um Jesus que multiplicava pão em peixe, conhecemos um Jesus que curava, mas não conhecemos ainda um Jesus que tem autoridade sobre a tempestade, sobre o vento e o mar. O Senhor deseja que você o conheça de forma mais íntima ainda do que você o conhece. E ainda esse ano você vai passar a conhecer o Deus da dupla honra. O Deus que vai te surpreender, que abre portas e ninguém pode fechar. Que quando a dupla honra vier, continue sendo instrumento para abençoar. Não perca a humildade. Continue com o coração quebrantado. Porque nada nós trouxemos para esse mundo de coisas materiais. Nada de coisas materiais nós iremos levar.
Nós nos alegramos com as bênçãos, mas o nosso coração primeiro deve ser somente do Senhor. Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Repita após mim essa oração. Diga assim: Senhor Deus, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, porque eu já tenho o principal, é a tua presença na minha vida, é a tua presença na minha casa, no meu barco, e eu quero navegar contigo em todo o tempo. E eu creio que ainda esse ano algo vai acontecer, não porque eu mereça, mas porque o Senhor é bondoso, é abençoador, tem planos na minha vida. E eu tomo posse que na minha vida esse é o ano da dupla honra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aplauda Ele, louva Ele, exalta Ele. Creia nessa palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Esse é o meu Deus, esse é o meu Deus, esse é o meu Deus, esse é o meu Deus. Declare.